Olá, me chamo Adriana Pinheiro, sou psicóloga e hoje irei apresentar-lhes meu trabalho intitulado CAPS, a família como instrumento ativo no processo de reabilitação psicossocial de seu parente. Tive a oportunidade de estagiar no CAPS Transtorno Mental e a partir dessa experiência eu vi a importância da família inserida nesse processo de tratamento do seu parente. Assim se deu essa pesquisa, além de ter uma relevância social e científica. Bom, no ano de 2001 foi sancionada a Lei Paulo Delgado, que é a Lei 10.216, que ela busca garantir a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. A reforma psiquiátrica ela foi um processo histórico de formulação crítica e prática, e ela busca garantir acesso da população aos serviços de saúde mental. Assim surge o primeiro CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Os CAPS surgem como uma forma de cuidado à pessoa com transtorno mental. O destaque se dá ao tratamento do usuário em sofrimento psíquico no seu seio familiar. E nesse novo modelo de atenção psicossocial, a família é peça fundamental. Portanto, esse estudo tem como objetivo trazer a família como instrumento ativo no processo de reabilitação psicossocial do seu parente inserido no CAPS. A metodologia utilizada para a elaboração desse estudo foi a revisão integrativa, por meio de periódicos online, PEPSICO e Cielo, utilizando os seguintes descritores: CAPS, Serviço de Saúde Mental e Familiar Cuidador. Tendo como resultados de discussão, evidenciou-se que, nos hospitais psiquiátricos, as famílias elas eram excluídas do acompanhamento do seu familiar internado. Portanto, com esse novo modelo de assistência em saúde mental, a família passa a ser considerada ator social indispensável. Ela passa a ser incluída no tratamento, participando e colaborando na reabilitação do usuário. Uma vez que a família está inserida no tratamento, ela precisa de apoio e suporte. Ela necessita de atenção por parte dos profissionais. A família como locus do cuidado, que cuida, mas que também adoece. Portanto, é importante incentivá-la, motivá-la, a participar, a ser ativa nesse processo de reabilitação. Não ser vista apenas como uma mera instituição de suporte, mas sim que também precisa ser cuidada. Portanto, de acordo com os resultados encontrados nos estudos, podemos concluir que os CAPS surgem com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico e como construção de uma nova realidade no campo da saúde mental. Nesse novo modelo de assistência em saúde mental, evidenciamos que a família passa a ser inserida nesse processo terapêutico como elemento fundamental, indispensável e importante, uma vez que a família também ela contribui em todo esse processo de reabilitação desse usuário. Portanto, ao inseri-la, a família ela também precisa de um suporte e de um apoio, pois o sofrimento ele não é exclusivo apenas de quem se encontra doente. Bom, essas foram algumas das referências que eu utilizei nesse slide. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Olá pessoal, sou Caio Sarmento, acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu e meus colegas também acadêmicos, Carolina Vilela, Daniel Muratori, Ana Tereza Lanza, Davi Duque Lister, Leonardo Gabriel Pinto e Luana Costa Vieira, sob a orientação do professor Matheus Gomes, realizamos uma revisão integrativa sobre comportamentos característicos da ortorexia nervosa em estudantes e profissionais da área de nutrição. Bem, a ortorexia nervosa ela teve o seu conceito delineado em 1997 por Bratman. Ela consiste em uma fixação patológica em relação à ingestão de alimentos considerados saudáveis pelo paciente. Essa fixação é tão obsessiva que ela leva a quadros que são considerados riscos associados da doença, como depressão, deficiências nutricionais e hormonais e pancitopenia. A ortorexia nervosa não está presente no manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, isso dificulta na sua abordagem médica e nós percebemos também a incipiência no desenvolvimento de estudos da doença. Aqui nós trouxemos um diagrama de Venn mostrando que a ortorexia nervosa possui características comuns com outros distúrbios
de alimentação, como a anorexia nervosa e o TOC, mas ela possui também características próprias, como, por exemplo, crenças não realistas, crenças em mitos sobre alimentos e comportamentos exibicionistas. Dentro do contexto da ortorexia nervosa, nós percebemos que a literatura alerta para a alta prevalência desse distúrbio em profissionais e estudantes da área de nutrição. É esse preocupante alerta que nos levou a realizar essa pesquisa. Bem, portanto, nosso objetivo foi verificar a frequência de comportamentos sugestivos de ortorexia nervosa em estudantes e profissionais da área de nutrição, e para isso nós realizamos uma revisão integrativa, buscamos nas bases de dados Cielo, PubMed e Google Acadêmico, artigos datados de 2014 a 2021, utilizando as palavras-chave ortorexia nervosa, nutrição, estudantes e nutricionistas na língua portuguesa e na língua inglesa. Selecionamos os trabalhos científicos com alto rigor metodológico que buscavam associar esse grupo de estudantes ou profissionais da área de nutrição com a manifestação de comportamentos característicos da ortorexia nervosa. Como resultados, nós elencamos 9 estudos, todos eles estudos originais, estudos transversais, com exceção do estudo número 7, que se refere ao estudo de tese e colaboradores de 2018, que é um estudo do tipo caso-controle, mostrando que realmente as estudantes de nutrição que foram participantes da pesquisa, elas apresentaram odds ratio de 1,94, quase 2 vezes maior, então, a chance de apresentarem comportamentos sugestivos de ortorexia nervosa em relação ao grupo controle. No gráfico, nós vimos que a média de todos esses 9 estudos foi de 80%. 80% dos participantes pertencentes ao grupo de estudantes ou profissionais de nutrição que apresentaram comportamentos sugestivos de ortorexia nervosa. Na literatura, os motivos para essa alta prevalência, o principal motivo apontado foi realmente essa cobrança social em relação a esse grupo, para terem uma alimentação balanceada, levando-os a uma preocupação exacerbada com peso e autoimagem. Além disso, a ortorexia nervosa, ela pode acabar camuflada por um falso discurso de saúde, porque o senso comum vê o alimentar-se de maneira saudável de maneira benéfica. Isso impede que a ortorexia nervosa seja encarada como um problema. Mas Penaforte e colaboradores destacam que quando essa preocupação com o comer saudável se aproxima de uma obsessão, ela pode levar realmente a consequências extremamente deletérias, como, por exemplo, uma autoexclusão social, para que a pessoa continue comendo da maneira que ela quer, de maneira patológica, e a restrições alimentares muito severas, levando, inclusive, a outros distúrbios de alimentação, como, por exemplo, a anorexia nervosa. Como conclusões, nós verificamos que a ortorexia nervosa realmente tem uma abordagem recente na literatura e ela não tem um padrão diagnóstico. Isso aponta para a importância de mais estudos sobre o assunto, para que possa ser criada uma abordagem multidimensional, para conhecer os impactos a longo prazo nos indivíduos acometidos pela ortorexia nervosa e, finalmente, padronizar o diagnóstico desse distúrbio alimentar. Também vimos que é importante a abordagem multidisciplinar para a tentativa de diminuir a alta prevalência entre estudantes e profissionais da nutrição na atualidade, que realmente essa alta prevalência é um fato que nós encontramos, e essa abordagem multidisciplinar, ela é importante para tentar evitar que esse transtorno seja confundido com outros distúrbios de personalidade e comportamento, e mitigar realmente essa alta prevalência nos grupos de risco. Essas são as nossas referências. Muito obrigado. Olá, meu nome é Mariana Moreira Penedo, sou acadêmica de medicina do 8º período da Universidade de Vassouras do Rio de Janeiro. O título do trabalho: Consequências do uso crônico do álcool para a população idosa. Os autores são Mariana Moreira Penedo, Gabriela Benedini Strini Portinari Beja e Marcos Antônio Mendonça. O alcoolismo é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. A tolerância alcoólica na população idosa ela é diminuída. Isso favorece o aparecimento de efeitos adversos e patologias associadas ao uso dessa substância. A síndrome de Wernicke-Korsakoff é uma das mais graves consequências relacionadas ao uso crônico do álcool e está envolvida em uma série de sinais e sintomas neuropsiquiátricos resultantes da baixa deficiência da vitamina B1, a tiamina. O objetivo desse trabalho é analisar as consequências neuropsicológicas e psicomotoras relacionadas ao uso crônico do álcool em idosos. Trata-se de uma revisão de literatura a fim de adquirir um maior conhecimento
sobre os danos do alcoolismo no organismo da população idosa. Foi feita uma investigação nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde, Cielo, PubMed, com os descritores Síndrome Alcoólica de Korsakoff, Alcoolismo e Idoso. Esse resumo está de acordo com as normas do Comitê de Ética em Pesquisa. O uso crônico do álcool produz um amplo efeito no sistema nervoso central, tanto morfológico como neurofisiológico. E o alcoolismo crônico vai gerar uma deficiência nutricional, que desencadeia essa síndrome de Wernicke-Korsakoff pela deficiência nutricional da vitamina B1. Como os pacientes alcoólatras muitas vezes não alimentam, deixam de alimentar coisas nutritivas, eles ingerem menos vitaminas, e uma delas é a vitamina B1. Essa síndrome ela é dividida em fase aguda e fase crônica, sendo que a fase aguda o paciente vai apresentar estado confusional agudo, oftalmoparesia, ataxia e nistagmo. Já a fase crônica, o paciente vai apresentar uma amnésia anterógrada e confabulação. É muito importante o papel da equipe multidisciplinar na prática clínica para esses pacientes, a fim de investigar os problemas relacionados ao uso do álcool e a síndrome de Wernicke-Korsakoff. É imprescindível o diagnóstico e o tratamento precoce, de modo a interromper o avanço dessa enfermidade. Sendo assim, a dependência alcoólica ela é de alta morbimortalidade e causa vários problemas biopsicossociais na população idosa. O consumo excessivo de álcool ele vai levar a um declínio cerebral e um deles é a síndrome do Wernicke-Korsakoff, pouco conhecida pelos profissionais de saúde e também pela população. É fundamental, então, que essa equipe de saúde seja muito qualificada e atenta aos processos do envelhecimento e às consequências do alcoolismo. Deve-se estabelecer critérios diagnósticos para o tratamento precoce, a fim de evitar o agravamento dessa doença e aí promover, então, um envelhecimento mais saudável para essa população. Essas aqui são as referências bibliográficas do nosso trabalho e deixo aqui o nosso agradecimento à equipe organizadora do primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental. Foi muito importante a nossa experiência com vocês. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Patrick Marques, eu sou acadêmico do 9º período de Medicina do UniBH e irei apresentar o trabalho Correlação entre a hipovitaminose D e o transtorno depressivo. Esse trabalho foi confeccionado por mim, juntamente com mais 5 colegas, também acadêmicos de Medicina do UniBH, sob a supervisão do professor doutor e também médico psiquiatra Humberto Correia. Sabe-se que a depressão é o transtorno mental mais prevalente do mundo, chegando a afetar quase 6% da população brasileira, sendo também um fator de risco para o suicídio e causa importante de comprometimento funcional, sofrimento pessoal e interpessoal. Essa doença ela possui uma fisiopatologia complexa e multifatorial, e embora a teoria das monoaminas seja mais aceita, muitos autores postulam a existência de outros fatores envolvidos na gênese desse distúrbio. Uma dessas hipóteses foi a do potencial efeito da vitamina D na patogênese da depressão, devido à expressão aumentada de receptores da 25-hidroxivitamina D no córtex pré-frontal e no giro do cíngulo, que são estruturas chaves para o desencadeamento das emoções. Além disso, a vitamina D ela possui um provável efeito imunomodulador, inibindo vias inflamatórias que também estão envolvidas na depressão, constituindo assim um papel importante de neuroproteção. E com esses potenciais benefícios, o objetivo do nosso trabalho é discutir a literatura existente entre o transtorno depressivo e a deficiência da vitamina D, avaliando seus possíveis reflexos na progressão e intensidade dos sintomas desencadeados pela depressão. Para isso, realizamos uma análise e revisão metodológica de estudos que envolviam a hipovitaminose D e a depressão, utilizando as bases de dados PubMed, Medline, Cielo e Google Acadêmico. As pesquisas foram realizadas de janeiro a março de 2021. Os descritores utilizados foram vitamina D, deficiência de vitamina D, depressão e transtorno depressivo, nos idiomas português e inglês. Foram utilizados apenas artigos publicados nos últimos 10 anos, sendo encontrados 33 artigos. Ao fim, selecionamos 10 artigos publicados no Brasil, Turquia e nos Estados Unidos.
Após a avaliação criteriosa desses artigos, 8 dos 10 concluíram que havia uma correlação direta entre a hipovitaminose D e o quadro depressivo. Foi demonstrado que em pacientes idosos com baixos níveis dessa vitamina, eles possuíam 75% a mais de chance de desenvolver depressão comparado a pacientes com níveis normais. Além disso, a vitamina D parece ser um fator protetor para o desenvolvimento do transtorno depressivo, pois idosos com níveis adequados dessa vitamina, após acidente vascular cerebral, que é um importante fator de risco para o desenvolvimento desse distúrbio, apresentaram menores chances de manifestar algum quadro depressivo, comparado a pacientes com essa deficiência. Demonstrou-se também que os sintomas depressivos se correlacionam com os níveis de vitamina D plasmáticos, pois pacientes com piores quadros clínicos de depressão possuíam níveis mais baixos dessa vitamina. Já em pacientes com essas deficiências, a suplementação dessa vitamina evidenciou uma ampla eficácia na diminuição dos sintomas depressivos, especialmente nos transtornos leves a moderados, mesmo sem o uso de outros medicamentos. E a vitamina D, quando utilizada em concomitância com algum fármaco de primeira linha, ela pareceu potencializar os efeitos dessa droga, atuando como um possível sinergismo terapêutico. Apesar dessas correlações, 2 estudos não evidenciaram melhoria significativa na redução dos sintomas depressivos, mesmo após a suplementação da vitamina D em pacientes que possuíam deficiência. Esses estudos, no entanto, eles possuíam um pequeno N amostral, sendo com públicos bem específicos. O primeiro, com pacientes com diabetes mellitus tipo 2 descompensado, e o segundo, com algum grau de sobrepeso ou obesidade. Concluindo, de fato, a deficiência da vitamina D se correlaciona a quadros depressivos, sendo a sua suplementação benéfica nesses casos. Apesar disso, isso parece não se aplicar em pacientes com algum critério preenchido de síndrome metabólica, o que nos faz questionar outras vias envolvidas na fisiopatologia da depressão nesses pacientes. Diante disso, ainda necessitamos de mais estudos robustos sobre esse tema. Essas foram as nossas referências utilizadas e muito obrigado. Olá, eu sou Walter Oliveira, acadêmico de medicina pela Universidade Federal do Ceará, e o tema que eu vou abordar hoje é a cronoterapia no tratamento da depressão, uma revisão de literatura. Diversos estudos já demonstraram uma forte relação entre alterações no ritmo circadiano e o desenvolvimento de depressão. E a cronoterapia surge nesse contexto como uma possibilidade de intervenção não farmacológica. Todos sabemos que as medicações antidepressivas são um tratamento de primeira linha nesses pacientes. No entanto, eles demoram um certo período para iniciar os seus efeitos, e em muitos pacientes eles apresentam efeitos colaterais que o contraindicam. Então, a cronoterapia ela surge como essa opção no tratamento. Existem 3 principais métodos de cronoterapia. A privação do sono, na qual o paciente ele é submetido a um longo período de vigília, chegando a ficar 36 horas sem dormir. A terapia de luz, na qual o paciente, durante um momento do dia, geralmente pela manhã, ele é submetido a uma luz branca intensa, de forma a causar alterações no núcleo supraquiasmático e, com isso, interferir no seu ritmo circadiano. E o avanço da fase do sono, que surge da impossibilidade de realizar a privação do sono diariamente. O avanço da fase do sono ele vai funcionar causando um adiamento. Cada dia o paciente ele adia um pouquinho o horário que ele vai dormir. Todas essas 3 estratégias elas vão modificar neurotransmissores, vão agir em regiões do cérebro, reiniciando o ritmo circadiano e, com isso, produzindo seus efeitos antidepressivos. E o objetivo desse trabalho é trazer as novas evidências da cronoterapia. Foi realizada uma revisão sistemática, utilizando como base de dados o PubMed, a Cielo e a Lilacs. Os descritores utilizados para a pesquisa dos artigos foram cronoterapia, depressão e tratamento. Foi realizada uma triagem inicial através da leitura dos resumos, dos quais os artigos que não estavam relacionados ao tema foram excluídos, e os restantes foram submetidos a uma leitura na íntegra. Inicialmente foram encontrados 127 artigos com a descrição desses descritores, dos quais 115 foram excluídos,
restando um número de 12 que foram utilizados para o desenvolvimento desse trabalho. Em relação aos resultados, os métodos cronoterápicos isolados, diversos estudos demonstraram a sua ação rápida, porém de curta duração. Quando aplicados em combinação, tem o seu efeito prolongado. Um estudo demonstrou que a combinação de privação do sono e terapia de luz em jovens reduziu os sintomas e aumentou a qualidade do sono. É a primeira vez que um estudo abordou essa faixa etária. Outro estudo demonstrou que essa combinação também foi efetiva em pacientes ambulatoriais. O paciente não precisa ser internado para ser submetido a essas técnicas de cronoterapia. Outro estudo mostrou a sua efetividade também no transtorno afetivo bipolar. Outro estudo demonstrou que fatores genéticos e neuroplasticidades elas interferem na resposta. Os pacientes não respondedores eles têm fatores genéticos e têm uma neuroplasticidade reduzida. E um outro estudo demonstrou que a cronoterapia chega a ser até mesmo superior que os outros métodos de tratamento não farmacológicos quando isolados, do que é a psicoterapia isolada, dentre outros métodos. Então, para concluir, foi encontrada uma eficácia na redução dos sintomas depressivos, com rápido início de ação, mas com curta duração. E essa duração ela aumenta conforme são combinados os métodos cronoterápicos. A eficácia é demonstrada em pacientes jovens e em pacientes ambulatoriais, que era um grupo que até pouco tempo atrás não havia evidência da sua efetividade, e também a carga genética e o nível de plasticidade cortical influenciam na responsividade à terapia. E essas foram as principais referências utilizadas. Obrigado. Olá, meu nome é Bianca Rodrigues Tavares e hoje vou falar sobre a dependência de smartphones e consequências psíquicas em jovens. Os coautores deste trabalho são Bruno Melo Ribeiro, Fernanda de Oliveira, Lucas Tadeu Washington Gonçalves, Mauro Marques Lopes, Mariana de Souza Viela Silva, Samuel Melo Ribeiro, sobre a orientação da professora doutora Júlia Machado Coure. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de smartphones no mundo. O celular é uma ferramenta essencial no cotidiano do brasileiro e o uso descontrolado tem se mostrado nocivo à saúde mental dos usuários jovens. O pânico de permanecer longe do celular é chamado de nomofobia, que se apresenta de forma patológica com sintomas e alterações de comportamento e emocionais. A metodologia usada para este trabalho é uma revisão sistemática da literatura realizada no período de janeiro de 2021 a março de 2021, buscando artigos através das bases de dados Cielo, PubMed e Google Scholar, utilizando 3 escritores e selecionando por critérios de inclusão e exclusão. O celular é considerado uma grande inovação tecnológica e melhora o desempenho profissional, sendo essencial na vida dos seres humanos. Mas o uso compulsivo gera dependência e aumenta os riscos de desenvolver depressão e ansiedade. E o uso constante de smartphones passam a ser nocivos à saúde quando são considerados prejudiciais. E deixa de ser um ponto positivo para causar dependência. O desconforto, a irritabilidade, a ansiedade e o pânico de estar afastado do celular é chamado de nomofobia. O uso compulsivo e a falta de autocontrole são principais indicativos dessa síndrome. Apesar do celular ser útil no cotidiano das pessoas, o uso abusivo e indiscriminado destes aparelhos pode causar transtornos mentais, ainda que falte meios para caracterizar o uso de smartphones como uma doença mental. Essas foram as referências utilizadas. E muito obrigada. Olá, meu nome é Verônica e Moral.
Olá, meu nome é Verônica e hoje eu apresento para vocês o trabalho Desafios da Atenção a Queixas de Sofrimento Mental pelo Trabalhador Brasileiro no Ambiente Laboral. Olá, meu nome é Verônica e hoje eu apresento para vocês o trabalho Desafios da Atenção a Queixas de Sofrimento Mental pelo Trabalhador Brasileiro no Ambiente Laboral. Para compreender toda essa situação, a gente precisa então contextualizar onde nós estamos em relação às queixas de sofrimento mental e o enfrentamento delas. Aqui no Brasil, a gente já tem o conceito dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, que eles são considerados todos os transtornos mentais e comportamentais que vão ser desenvolvidos a partir de uma situação laboral. Nessa situação, a gente tem tanto questões mais pontuais até questões relacionadas a um fluxo de trabalho, a questão mais de organização, de como se é feito o trabalho, não somente do que é feito no trabalho. Isso é muito importante para a gente considerar porque atualmente nós temos mais de 93 milhões de brasileiros compondo a força de trabalho ativa. E a Organização Internacional de Enfrentamento ao Estresse já aponta que aqui no Brasil 90% dos trabalhadores apresentam algum grau de ansiedade, já queixam desse grau de ansiedade, sendo desde leve ao incapacitante, relacionado justamente ao ambiente de trabalho deles. E desses, nós também temos 47% que relacionam depressão justamente ao ambiente em que eles se inserem no trabalho. Então, com isso, nosso objetivo aqui é discorrer de uma forma bem rápida sobre o cenário em que a gente está inserido e dos efeitos que esse cenário já apresenta para o trabalhador brasileiro. Para essa revisão, nós fizemos uma busca descritiva e analítica no MDPI, buscando artigos de revisão de 2015 a 2021, com 3 descritores: medicina de trabalho, saúde mental e trabalho. Dos 336 artigos que a gente encontrou, nós selecionamos 12. E nesses artigos selecionados, o que a gente encontra também é a questão da síndrome de burnout. A síndrome de burnout que tem ganhado muita relevância hoje em dia e já vai ser incluída no próximo CID, que vai sair em 2022. A síndrome do burnout, ela não é só um agravo em saúde, um agravo em saúde mental. Ela já é definida como uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho, relacionado à gestão nesse trabalho. É um estresse crônico, ou seja, quando era um estresse mais leve, ele não foi gerenciado com sucesso. Nisso, nós também temos o afastamento laboral. Aqui nós já apresentamos síndrome de burnout, ansiedade e depressão presentes no trabalhador brasileiro, e nisso nós também temos o afastamento, porque os principais diagnósticos referentes pela OECD e pelo anuário também de afastamento laboral são episódios depressivos, transtornos ansiosos, reações ao estresse grave, e também temos os transtornos de adaptação. Mais uma vez, o fluxo do trabalho, relevância não só das questões pontuais, mas dos fluxos. E aqui no Brasil, em 2017, nós já tivemos os TMRTs como a terceira maior causa de afastamento, de perdas de dias de trabalho, sendo também a terceira causa de concessão de auxílio doença por incapacidade. Então, nós ainda temos a questão da economia, de como que as empresas, ao negligenciar o enfrentamento de estresse, ao negligenciar a saúde mental, elas também estão se prejudicando financeiramente, né? Então aqui nós temos um cenário muito complexo de questões objetivas e subjetivas que envolve o indivíduo no contexto em que ele vive. Temos perdas econômicas, temos a questão política, temos questões sociais, nós temos todo um sistema entrelaçado
que é muito instável. Nós temos as políticas, mas nós não temos a fiscalização dessas políticas. Cada indivíduo em si tem as suas próprias queixas de saúde mental, principalmente na saúde do trabalhador, então é muito necessário a gente abordar isso de uma forma crítica, compreender os contextos em que a gente está envolvido e a urgência disso como uma prioridade. Então é isso, muito obrigada pela atenção, espero que tenham compreendido bem. Obrigada. Olá, eu sou Gabriele Fialli e vou falar sobre o desenvolvimento de transtorno de ansiedade durante a pandemia de Covid-19 em estudantes de medicina. Atualmente, são mais de 100 milhões de casos e 2 milhões de mortes por Covid. E o estresse causado por pandemias já foi documentado anteriormente. Com o novo coronavírus, então, os níveis de estresse aumentaram na população em geral e se manifestaram de diversas formas. Nós, estudantes de medicina, que já estão acostumados a lidar com o estresse no seu dia a dia de trabalho, também aumentaram as queixas de ansiedade, depressão, burnout e insônia. Esse trabalho é uma revisão narrativa de literatura e levantamento bibliográfico foi feito no Medline, Lilac Sierra, BVS e CAPS, com os descritores Ansiedade, Estudantes de Medicina e Covid-19, com restrição de tempo a partir de 2019. Foram incluídos, então, apenas os trabalhos que estiveram consoantes com essa temática. Então, o resultado obtido nessa busca foi que os estudantes de medicina apresentam maior prevalência de transtornos psiquiátricos e psicológicos em comparação com a população geral. E os fatores de risco mais prevalentes no mundo são sexo feminino, histórico de doenças psiquiátricas, quarentena por mais de 25 dias e convívio próximo aos locais com maior prevalência de coronavírus. Outro fator bastante relatado por estudantes de medicina foi a questão da graduação, da qualidade do ensino remoto, se seria ou não suficiente para formar profissionais qualificados. E na Suíça, um fator bastante relevante é que a população de estudantes de medicina apresentaram níveis de ansiedade e estresse semelhantes ao da população em geral. E lá, todos os profissionais que estiveram em contato com pacientes na linha de frente do Covid-19 obtiveram acesso a assistência psiquiátrica e psicológica desde o início da pandemia. Então, a conclusão dessa busca foi que existe sim uma correlação entre o aumento dos índices de ansiedade e da pandemia de Covid-19 nos estudantes de medicina. E os principais fatores de risco observados são o tempo prolongado de confinamento e a proximidade com os locais de maior prevalência de Covid-19. Na população específica, também foi relatado a questão do EAD e a qualidade do ensino, o que gera bastante ansiedade nessa população. E na Suíça, os dados que mostraram que a assistência psiquiátrica e psicológica são determinantes para a manutenção da qualidade da saúde mental da população. E outros locais também mostraram que a assistência psicológica é urgente para diminuir os casos de ansiedade, depressão e ideias suicidas durante e após a pandemia. Essas são as referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Henrique e, em conjunto com Alexandre, Fernanda e Matheus, orientados pelo médico Fernando Bernardes, apresentarei o tema disfunção sexual e diminuição da libido como efeito adverso do uso de antidepressivos à base de cloridrato de fluoxetina. O transtorno depressivo maior é uma das principais causas de anos vividos com deficiência, gerando danos sociais, psicológicos e até mesmo econômicos que podem ser irreversíveis. Está presente em diversas faixas etárias e grupos populacionais. Nesse sentido, a alta prevalência relatada é um motivo de preocupação, principalmente em adultos jovens com depressão como única doença, sendo que a própria terapêutica é marcada por efeitos colaterais que muitas vezes impactam negativamente na adesão ao tratamento e em seu sucesso em si.
Dentre os principais fármacos dessa classe estão os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, representados principalmente pela fluoxetina, com importante efeito colateral relacionado à disfunção sexual, que abordarei nessa apresentação. O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura acerca das disfunções sexuais relacionadas ao uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Foi feita uma leitura sequencial de 13 artigos selecionados por meio dos descritores drogas antidepressivas, disfunção erétil, libido e inibidores seletivos da recaptação de serotonina nos idiomas inglês e português nos bancos de dados PubMed, Cielo e Google Scholar. Os artigos selecionados foram publicados a partir de 1994, mas foi dado enfoque maior naqueles publicados nos últimos 5 anos. Bom, sabe-se que cerca de 30,1% dos pacientes que sofrem de transtorno depressivo maior são tratados com fluoxetina, dentre os quais cerca de 70% respondem com êxito terapêutica. Esse número, apesar de animador, não pode deixar de lado os efeitos adversos relacionados ao uso dessa droga tão comum. E, nesse sentido, a disfunção sexual, que pode ser caracterizada por dificuldade de sustentar a ereção, atingir o orgasmo, manter a lubrificação ou apresentar o desejo sexual, está entre um dos principais efeitos colaterais, muitas vezes inviabilizando o tratamento com o uso dessa droga em alguns pacientes. Além disso, isso pode se somar ao estigma de que pessoas com depressão têm maior chance de desenvolver alguma disfunção se comparada à população geral, e, portanto, esses pacientes são mais preocupados em manter a sua vida sexual e amorosa ativa, ao mesmo tempo em que buscam o tratamento da depressão com drogas eficazes. Bom, o mecanismo possível que relaciona-se ao fato de que a serotonina pode atuar no relaxamento de músculos lisos envolvidos no orgasmo e na ejaculação, o que explicaria o prolongamento indesejado do intercurso sexual ou anorgasmia, que seria a ausência de orgasmo. Nesse contexto, alguns antídotos são descritos na literatura, como a administração da moclobemida em doses padrão, de 300 a 600 mg por dia, como uma alternativa eficaz da disfunção sexual causada pela fluoxetina, bem como relatos que mostram que a interação da fluoxetina com diversos fármacos, a exemplo da bupropiona, tem revertido a disfunção sexual causada pelo uso desse inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Por fim, percebe-se que, apesar de conhecido o mecanismo de ação da fluoxetina, é necessária uma avaliação criteriosa da farmacodinâmica que ocasiona os efeitos colaterais debatidos e convém-se propor que futuros estudos abordem terapias substitutivas de mesma eficácia e que avaliem criteriosamente o impacto na adesão ao tratamento ocasionado por efeitos colaterais como a disfunção sexual. Essas foram as nossas referências. Obrigado. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou aluno do 11º período de Medicina do Centro Universitário de Caratinga e vou falar sobre a eletroconvulsoterapia no tratamento dos transtornos psiquiátricos. A eletroconvulsoterapia é um tratamento em que uma corrente elétrica de baixa intensidade é utilizada para induzir alterações na atividade cerebral do paciente. Ela foi bastante utilizada anterior ao lançamento dos medicamentos psicofármacos, mas devido à luta anticomanicomial de 1970, em que surgiram denúncias como método de tortura, dor e punição, ela foi descontinuada devido ao seu alto estigma por parte dos profissionais de saúde, familiares e também por parte dos pacientes. Ela vem sendo utilizada novamente devido ao seu fácil uso, ao seu baixo risco e em casos em que não há responsividade por parte de medicamentos psicofármacos, seja eles orais ou injetáveis, a má adesão por parte do paciente, em casos de depressão unibipolar, principalmente quando acompanhado de risco aumentado de suicídio e sintomas psicóticos. Esse trabalho foi feito por meio de uma revisão bibliográfica
em que utilizamos descritores da plataforma DEX e também na base de dados Lilacs. Sabe-se que a eletroconvulsoterapia ela afeta todos os neurotransmissores e uma das correntes que acredita, uma das teses que acredita nessa teoria dos neurotransmissores é que ela aumenta os níveis de noradrenalina e também melhora a sua receptação na fenda sináptica. Ela equilibra essa concentração intravesicular dos neurotransmissores que se encontram desequilibrados. Entre as doenças abordadas, a depressão unipolar é a primeira escolha para esse tipo de terapia, principalmente associadas ao risco suicida, depressão psicótica, sendo elas refratárias a medicamentos. Quanto aos efeitos colaterais, ainda não há evidências de que o tratamento cause prejuízos funcionais, de memória ou de aprendizado. Ela também é bastante promissora em casos de gestantes, principalmente devido ao risco dos medicamentos psicofármacos pode gerar ao feto e ao embrião. A eletroconvulsoterapia tem se mostrado um tratamento bastante promissor em doenças de difícil controle. O que se observa é que os efeitos colaterais são relativamente baixos e menos graves ao tratamento com medicações disponíveis atualmente. Ela tem se mostrado boa em casos em que há má adesão por parte do paciente, ineficácia da medicação, contraindicações a drogas orais ou devido à necessidade de melhora rápida, em casos graves, onde há risco de autoextermínio, em casos de cicladores rápidos. E com essa facilidade de tratamento atualmente, ela tem ganhado espaço novamente nas indicações médicas. Essas são as referências. Meu nome é Kelly Meire Soares de Oliveira Okada, sou a autora principal do artigo Impacto, a Empatia e da Compaixão na Vida do Profissional de Saúde. É uma resenha crítica do capítulo Empatia ou Compaixão do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena a Viver. Aqui estão os nossos queridos colegas também que auxiliaram no desenvolvimento do artigo. Então, falando um pouco sobre a introdução dessa resenha crítica, foi baseada no livro já mencionado, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e o capítulo foi a empatia e compaixão. Nesse capítulo, a autora descreve a diferença, né, entre os dois sentimentos, abordando ali o seu perigo na vida profissional e ainda a responsabilidade sobre esse autocuidado, né? A importância desse profissional ter esse autocuidado. Então, o objetivo, né, dessa resenha crítica foi avaliar, né, o impacto psicossocial da empatia e da compaixão na vida desse profissional, e aí utilizando essa abordagem diferenciada do autocuidado. Um pouco sobre a metodologia, nós partimos de uma definição de empatia e compaixão utilizados pela própria autora do livro, dentro de um contexto de cuidados paliativos. Foram selecionados artigos, né, com a descrição dos termos, né, empatia e compaixão, na base de dados Cielo e PubMed, no período de 2004 a 2020. E a partir desses achados, realizamos o desenvolvimento da resenha crítica. Falando um pouco sobre os resultados e as discussões a qual o artigo aborda, um deles seria o conceito de empatia, né, que seria uma habilidade de se colocar no lugar do outro, e tornar, assim, possível o compartilhamento de sentimento entre pessoas, né? A gente está falando do profissional de saúde e do paciente. Contudo, há também esse compartilhamento de sentimentos positivos e negativos. E aí, lembrando que esse sentimento, ele é considerado um dom, né? Estar ao lado de quem sofre ou quem está morrendo. E a autora, Ana Cláudia, ela acaba considerando um dos maiores riscos para o profissional de saúde é ele se tornar incapaz de cuidar do próximo, justamente porque na empatia ele transfere o foco do sentimento do profissional, né, tornando assim prejudicial a sua visão perante as necessidades daquele paciente. E aí um pouco sobre o conceito de compaixão, seria compreender o sentimento dessa pessoa, desse paciente, sem que o profissional absorva, né, de maneira, assim, transformar esse sentimento em dele, né, em seu próprio.
Então, a compaixão é um estado emocional que objetiva minimizar o sofrimento de alguém, né? Na perspectiva desse profissional, ele acaba se tornando necessário para um olhar diferenciado para esse paciente, entender o seu sofrimento, né? Utilizar essas informações de forma a beneficiá-lo. Um outro ponto abordado foi o déficit de autoconhecimento desse profissional de saúde, sendo ele considerado os principais riscos, né, se eu atuar ali em conjunto com a empatia, porque, na verdade, é importante compreender as limitações, né? É o primeiro passo para alguém, quando alguém quer cuidar do outro. Então, a possibilidade de ultrapassar esses limites acaba prejudicando essa relação médico-paciente. E aí torna-se extremamente importante o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal desse profissional, para torná-lo, assim, apto a atuar, né, dentro dessa área dele. Então, é extremamente importante nós avaliarmos esse equilíbrio. E aí é válido perceber também que existe um efeito negativo desse excesso de empatia, né? Justamente porque a relação interpessoal entre o paciente e o profissional de saúde acaba sendo prejudicada de alguma forma. Então, a gente traz aí a importância do equilíbrio entre esses dois sentimentos, empatia e compaixão, né? A compaixão por ser um dom e a compaixão por um olhar diferenciado para esse paciente, sendo extremamente importante na área da medicina, né? Ou da enfermagem, profissional de saúde em geral. E falando sobre a conclusão, né? Fizemos uma análise crítica do próprio capítulo e a importância da busca contínua da empatia para esse profissional de saúde, né? E é importante também ressaltar, distinguir empatia e compaixão, né? Como um processo de aprendizagem, né? Para atuação dentro da sua área, a importância do autocuidado, compreender suas limitações, né? Diferenciar eles, e o valor desses conceitos para a formação acadêmica desse profissional. Aqui são as nossas referências que utilizamos para o artigo. Olá, meu nome é Vitor Carneiro, e hoje irei apresentar um trabalho intitulado Epidemiologia do Suicídio no Brasil, análise de um quinquênio. Inicialmente, devemos falar que o suicídio pode ser descrito como comportamentos envolvendo desde ações suicidas até autolesões fatais. Segundo dados da OMS, ele é a 15ª causa de mortalidade mundial e a segunda entre os jovens, apesar dos jovens não serem os maiores acometidos. E a cada um suicídio consumado, 20 tentam, ou seja, realizam lesões autoprovocadas, mas não chegam ao óbito. As tentativas de suicídio, assim como a sua mortalização, são agravos de notificação compulsória. Então, com esses dados, podem ser realizados análises que podem vincular ao serviço de saúde a fim de ter alguma intervenção. O suicídio é multifatorial, pode envolvendo vários fatores, como os familiares, sociais e próprios da saúde pública, variando entre regiões. E ele foi definido como uma prioridade de saúde pela OMS. E como o Brasil ele é signatário da OMS, ele também precisa realizar planos para coibir o crescimento desse panorama por meio de algumas medidas de intervenção. O objetivo desse trabalho foi analisar o perfil epidemiológico das vítimas do suicídio no Brasil e de suas regiões, no quinquênio de 2015 a 2019. Sobre a metodologia, o estudo foi realizado um estudo ecológico, descritivo e quantitativo, com as bases de dados do Ministério da Saúde, através do Sistema de Informações sobre a Mortalidade, o SIM. A origem dos dados foi por meio das declarações de óbito, através de causas básicas do óbito informada pelo médico atestante, entre os anos de 2015 e 2019. As variáveis obtidas para análise foram faixa etária, raça e sexo dos indivíduos, bem como o local de ocorrência e o meio de realização do suicídio. Os dados obtidos foram tabulados no Microsoft Excel e, em seguida, analisados por meio de estatística descritiva através de cálculos de frequência absoluta e relativa, como média e desvio padrão. Sobre os resultados de discussão, a região sul foi verificada a maior taxa, com média de 9,3 óbitos a cada 100 mil habitantes, e o Nordeste a menor taxa, com média de 5,24 para cada 1.000 habitantes. Segundo a OMS, a mortalidade por suicídio é classificada como baixa quando há menos de 5 casos a cada 100 mil habitantes.
e entre 5 e 14 ela é alta, ou seja, no Brasil não há taxa baixa de suicídio. Em relação ao sexo, os homens foram um grupo mais acometido, com 78,75% total, enquanto as mulheres obtiveram 21,83% do total. Acredita que os homens sejam mais acometidos em razão dos fatores comportamentais historicamente atribuídos ao sexo masculino, como a competitividade e a impulsividade, além de possuírem maior acesso às armas de fogo. Em relação à cor e raça, houve fenômeno de pessoas brancas, com 49,53% do total, seguido de pardas, 41,96%. Outras cores e raças, como preta, indígena e amarela, aparecem como menor ocorrência, respectivamente 5,15%, 1,1% e 0,37%. Em relação à faixa etária, os adultos velhos, que são entre 40 e 59 anos, tiveram a maior prevalência, com 17,47%. E crianças e adolescentes, a menor taxa total, 8,27%. Apesar disso, merecem um destaque, pois ela é a segunda maior taxa entre a mortalidade entre crianças e adolescentes. O suicídio é a segunda maior taxa. Em relação ao meio utilizado, o maior foi o enforcamento, contendo 69,76% do total, seguido da ingestão de drogas, armas de fogo e queda de altura. Além disso, o local de óbito mais observado foi o próprio domicílio, com 62% de todos os casos, seguido de hospitais e estabelecimentos de saúde, com 15,64% e 5,9%, respectivamente. Com isso, concluímos que existe uma clara prevalência de certos grupos no que concerne a notificação de mortes por lesões autoprovocadas, e esses achados epidemiológicos são de grande valor, uma vez que permite adaptar ações, como as preconizadas pela própria OMS, direcionadas a grupos específicos para coibir essas ações. Porém, novos estudos são necessários, abrangendo populações menores, como os estados e municípios, a fim de identificar de forma ainda mais específica naqueles locais os grupos em que o suicídio é mais prevalente. Essas foram as referências principais utilizadas e muito obrigado. Hoje vamos falar sobre o nosso resumo expandido, cujo título é Epidemiologia dos Suicídios entre Adolescentes no Brasil, durante o período de 2015 a 2019. E os autores são Freitas e colaboradores. Falando um pouco sobre o suicídio, ele é caracterizado como um evento complexo e multifatorial. É um problema de saúde pública porque afeta a nível mundial todas as classes, todos os sexos, religiões, faixas etárias, e ele é de extrema relevância porque, nos últimos 45 anos, notou-se uma elevação de 60% da mortalidade por suicídio de forma geral. No Brasil, ele passou a ser a quarta causa externa de morte. Então, observou-se esse grande crescimento e, principalmente, na faixa etária de 10 aos 19 anos, que seriam dos adolescentes. O grande problema nessa faixa etária, principalmente, é a questão da subnotificação, porque a família ela tende a negar a causa de morte e faz com que esses dados não sejam registrados da forma correta. Então, a partir do que encontramos na literatura, o grupo teve como interesse pesquisar o número de suicídios, as características dos suicídios em adolescentes no Brasil, no período de 2015 a 2019. Para isso, realizou-se um estudo transversal de base populacional e coletou-se dados no Sistema de Informações sobre Mortalidade, que é o SIM, do Ministério da Saúde, no período de fevereiro de 2021. As variáveis analisadas foram sexo, feminino e masculino, faixa etária foram agrupadas de duas formas, de 10 a 14 e de 15 a 19 anos, o ano e o local de ocorrência do suicídio e o método utilizado para provocar a lesão. Então, evidenciou-se ainda mais a gravidade do problema, porque observou-se um aumento progressivo dos casos de suicídio nos adolescentes. E de 2015 para 2019, esse crescimento ele foi bem significativo. Em 2015, foram 854 casos, e em 2019, 1.211 casos. Então, esse crescimento foi exponencial, ratificando os achados da literatura. A região sudeste teve o maior registro de números absolutos, que foram 1.481, e em relação à prevalência, que é o número de casos por 1.000 habitantes, foi maior na região norte.
Também observou-se o maior número de suicídios na faixa etária de 15 a 19 e no sexo masculino, que foi de 68,34%. O enforcamento foi o método mais utilizado para cometer o suicídio, com 82,4% dos casos. Então, diante dos achados, assim, a partir da base de dados, notou-se um aumento significativo no número de suicídios entre adolescentes no Brasil no período estudado, ratificando o que já havíamos visto lá na literatura. E é de suma importância, então, a implementação de políticas públicas de qualidade que visem a prevenção desse tipo de óbito, mesmo diante do estigma que existe ao redor do assunto. Por quê? Como a gente falou, a subnotificação, ela existe. O estigma, ele é muito forte, porém é preciso prevenir para que nem esses jovens nem cheguem a cometer esse suicídio. Então, por isso que é importante fazer esse levantamento dos dados para mostrar para a população e para as políticas públicas, vamos dizer assim, de forma geral, que é preciso atuar a nível preventivo para que se promova vamos dizer assim, que se previna esse suicídio, já que o crescimento está cada dia maior. Gostaríamos de agradecer e aqui estão as nossas referências bibliográficas. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rony Robson da Silva, sou acadêmico de enfermagem pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e vou apresentar meu projeto aqui no Congresso, intitulado Estresse de Minoria de Gênero e seus efeitos na saúde mental como fator de risco para a depressão em pessoas transgênero, sob orientação do professor Leandro Andrade da Silva. Bem, pessoa trans ou transgênero é o termo utilizado para dirigir-se a uma pessoa cuja identidade ou expressão de gênero difere do sexo designado ao nascimento, ou seja, aquela pessoa que nasce mulher, mas se identifica como homem e vice-versa. E as minorias sexuais, elas enfrentam exposição desproporcional aos estressores únicos. São os preconceitos, discriminação, que contribuem para a disparidade na saúde comparado com a população cis. Bem, foi realizada buscas, a metodologia utilizada foi uma revisão integrativa da literatura, onde buscamos dentro das bases ali da Medline, Lilacs e da Cielo, utilizando descritores minorias sexuais de gênero, pessoas transgênero, saúde mental e estigma social. Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre 2011 e 2021, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, que tratavam sobre a temática. O período de coleta foi fevereiro a março de 2021. Aqui trouxemos o fluxograma Prisma, onde ilustra as etapas da busca. Então foram encontrados ali 133 publicações no Medline, 24 no Lilacs e 0 no Cielo. No total de 157 publicações. Após a remoção de duplicidade, tivemos 138 publicações, que foram excluídas 103, artigos completos avaliados por elegibilidade foram 35, com exclusão de 20 artigos por alguma razão específica, totalizando 15 estudos que foram incluídos nessa síntese. Nos baseamos na teoria do estresse, de minoria para ajudar a explicar um pouco as ligações potenciais entre a não conformidade de gênero e a discriminação em comportamentos prejudiciais à saúde. Em particular, as minorias sexuais enfrentam exposição desproporcional a estressores únicos específicos
ou seja, preconceito, a descriminalização, que contribuem para a disparidade de orientação sexual na saúde. Os indivíduos enfrentam a descriminalização, são mais propensos a se envolver em comportamentos prejudiciais, como automutilação, uso de drogas e tabagismo, especialmente porque têm menos recursos e menos energia para enfrentar e fazer escolhas comportamentais saudáveis. Aqui são as referências. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Olá, meu nome é Gabriele e hoje eu irei apresentar um trabalho a respeito das evidências científicas do uso terapêutico do canabidiol frente ao transtorno de ansiedade generalizada. Esse trabalho foi produzido por mim, pela Carla Ribeiro, pela Raíza da Silva e pela Luna Guerra, sob a orientação das professoras Aline Bressan e Ana Maria Florentino. O transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno psiquiátrico caracterizado pela preocupação excessiva. De acordo com o DMS-5, para a realização do diagnóstico é preciso que o sintoma de ansiedade esteja presente por pelo menos 6 meses, e ele deve ser acompanhado de no mínimo 3 desses sintomas: inquietação, irritabilidade, fatigabilidade, perturbação do sono, tensão muscular e dificuldade de concentração. Outro ponto importante é que em 2017 a Organização Mundial de Saúde mostrou que a prevalência mundial do transtorno de ansiedade é de aproximadamente 3,6%, e no Brasil esse número sobe para 9,3%, possuindo o maior número de casos de ansiedade entre todos os países do mundo. Já no que diz respeito ao canabidiol, essa substância se tornou alvo de vários estudos nas últimas décadas, por ter um amplo espectro de propriedades farmacológicas, podendo servir como uma alternativa terapêutica para o controle da ansiedade devido ao seu potencial ansiolítico e ter menor recorrência de efeitos colaterais quando comparado aos benzodiazepínicos. Em relação à metodologia, nós adotamos uma revisão sistemática e compreensiva. A busca textual foi realizada no período de fevereiro a março de 2021 nas bases de dados LILAC, Cielo e PubMed. Como critérios de inclusão, foram escolhidos apenas artigos científicos empíricos de revisão ou meta-análise em português ou inglês, publicados entre 2015 e 2020. E os termos utilizados na busca foram cannabis, ansiedade e maconha medicinal. No que diz respeito aos resultados de discussão, a cannabis é uma substância que abrange mais de 400 componentes e dentre eles 60 tipos de canabinoides. Desses, 2 se destacam pela finalidade terapêutica, o THC e o canabidiol, que chamaremos de CBD daqui para frente. O THC, além de efeitos terapêuticos, também possui efeitos cognitivos e psicológicos, conhecidos como alucinógenos, o que faz com que ele tenha uma limitação em relação ao seu uso. Já o CBD vem recebendo expressiva atenção da medicina por conta de seus benefícios em diversas patologias e, a princípio, não causar dependência química. Um ponto a ser destacado é o sistema endocannabinoide, que tem como principal função a neuromodulação e é capaz de gerar efeitos que alteram a percepção de dor, fome, esquecimento, ansiedade, aprendizado e memória. Ou seja, ele é um alvo terapêutico promissor para o desenvolvimento de drogas ansiolíticas. A gente sabe também que o CB1 e o CB2 são receptores canabinoides acoplados à proteína G. O canabidiol tem afinidade por ambos os receptores e a concentração plasmática interfere nessa afinidade. Então, a gente sabe que o canabidiol é uma substância com potencial ansiolítico e, por não apresentar efeitos psicoativos, não alterar a cognição, possui um bom perfil de segurança, uma tolerabilidade adequada, além de resultados positivos em testes com seres humanos e um amplo espectro de ações farmacológicas, ele é passível de ser utilizado na prática clínica. Apesar disso, as pesquisas que nós temos até hoje com canabidiol ainda não tiveram grandes avanços, devido a amostras reduzidas, o que não permite definir doses adequadas nem efeitos adversos, muito menos o potencial terapêutico dessa droga em diversas etnias. No Brasil, o uso e plantio recreativo da maconha está proibido, porém a Agência Nacional de Vigilância de Saúde e o Conselho Federal de Medicina autorizam o uso do canabidiol para fins terapêuticos. Entretanto, há limitações. Isso porque, como já falamos, não há importantes estudos dessa substância no mundo, e até o presente momento as pesquisas estão restritas a experimentos com animais e estudos clínicos de fase 1 e 2. Com esse trabalho, a gente concluiu
que os estudos científicos até hoje mostram evidências de que o CBD para fins medicinais com foco no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada tem inúmeras vantagens, ainda que não tenha sido completamente testado em humanos. Entretanto, devem ser realizadas novas pesquisas que evidenciem criteriosamente o efeito ansiolítico da cannabis sativa em seres humanos, além de levar em consideração todos os vieses que venham a surgir. Dessa forma, será possível proporcionar uma melhor abordagem a pacientes que sofram de ansiedade, conhecendo melhor a eficácia quanto ao modo de uso, para que não seja maléfica e apresente um mínimo de reações adversas possível. Assim, com o alcance de objetivos terapêuticos satisfatórios com o seu uso. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa tarde. Meu nome é Manfrini Bernardo e primeiramente gostaria de agradecer ao Banco do Congresso pela oportunidade, pela aprovação e a confiança no nosso trabalho. Gostaria de agradecer a cada componente do meu grupo, Isabela Coelho Sampaio, Carolina de Oliveira Bastos e a nossa orientadora, Eleonora Carvalho. Bom, o tema que nós selecionamos é um tema que fala sobre os fatores promotores da tentativa de suicídio e seus impactos. Não é fácil escrever sobre o tema, não é fácil comunicar sobre o tema, devido ao fato de que o suicídio não é simplesmente o ato de cessar a vida. O suicídio é um fenômeno complexo, é um fenômeno que aborda a saúde pública mundial. Podemos observar a gravidade do tema a partir de dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, na qual estima-se que cerca de 800 mil pessoas morrem anualmente por causa do suicídio. E os mais acometidos são os jovens, entre 15 a 29 anos de idade, devido ao fato de que durante a adolescência e a juventude estão mais propícios a serem expostos a fatores de riscos. A exemplo, citamos, infelizmente, agressões, bullying e abuso sexual. Podemos observar também a ausência, a falta de fatores protetores, como uma boa amizade, uma boa autoestima, uma boa habilidade social, uma boa interação familiar. Ou seja, o suicídio não é um tema simples, é um tema que gera diversas interpretações, diversas discussões e debates. Porém, é um tema que também gera desafios a serem compreendidos por nossa sociedade. A respeito da metodologia, separamos 13 artigos. Selecionamos 13 artigos no período que compreende entre 2016 a 2021, nas plataformas PubMed, Cielo e Google Acadêmico. As informações obtidas foram analisadas e discutidas em conjunto por todo o grupo. Em relação aos resultados e discussões, é extremamente importante compreender sobre o perfil epidemiológico e a realidade dos diversos fatores que levam ao suicídio. Estudos recentes evidenciam que cerca de 90% dos pacientes que já tentaram o ato de cessar a vida sofrem com algum tipo de transtorno mental. O mais comum, a depressão. Os mais vulneráveis, os jovens, idosos e os indígenas. Além disso, fatores como estabilidade financeira, violência física e sexual, problemas no trabalho, problemas familiares, também contribuem para a elevação dos índices de casos de suicídio. Vale destacar a importância no atendimento após a primeira tentativa de suicídio, pois é fundamental para evitar tentativas futuras, tentativas subsequentes, em que este atendimento deve ser empático, deve ter uma melhor comunicação e acolhimento entre o médico e o paciente. Além disso, este atendimento deve ser rápido, planejado e coordenado, para assim amenizar os sentimentos de angústias e o sentimento de solidão que ali se faz presente na vida do sujeito. No que se refere às considerações finais, estratégias que buscam o desenvolvimento do autoconhecimento e da autoconfiança tornam-se essenciais. E além disso, o trabalho da psicologia e da psiquiatria é fundamental para a contribuição na prevenção do suicídio, pois fornecem apoio, escuta e empatia. Além disso, as intervenções realizadas pelos profissionais de saúde e o melhor entendimento dos fatores e causas pela sociedade
ajuda a reconhecer quando o paciente, o sujeito, está pedindo ajuda e voz. Este slide mostra as referências que nós utilizamos no nosso trabalho e agora eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e assim encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Olá, irei falar sobre a temática Competências e habilidades de enfermagem forense no atendimento de pessoas com transtornos mentais, vítimas de violência e agressores. Bom, os enfermeiros que atuam na saúde mental, em especial com pacientes com transtornos mentais, nos serviços forenses, é importante que desenvolva competências e habilidades no atendimento a esse público. Quanto à enfermagem forense, ela é desconhecida pelos profissionais de enfermagem e é uma ciência que há encontro da enfermagem com a prática forense que prestará cuidados às vítimas, agressores, familiares e à própria comunidade. A mesma foi reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem em 2011 como especialidade e em 2010 como um campo de atuação. A enfermagem forense desempenha competências e habilidades desde a atuação no Instituto Médico Legal, como também na atuação dos serviços penitenciários, dentre outros. Portanto, é importante a existência da formação de enfermagem forense desde a graduação para que os novos futuros profissionais possam desempenhar tais funções de excelência. E o objetivo desse trabalho foi refletir sobre as competências e habilidades de enfermagem forense no atendimento a esse público. Quanto ao método, trata-se de um estudo descritivo e reflexivo, foi pesquisado pelas bases de dados Lilacs, PubMed e Cielo, utilizou os descritores controlados, enfermagem forense, psiquiatria legal, violência e enfermagem psiquiátrica. Quanto aos critérios de inclusão e exclusão, foram estudos que tratavam da temática proposta dos últimos 10 anos e aqueles que foram de exclusão, os estudos que não abordassem essa temática, dentre outros. Utilizou o cruzamento através do DEX e do MESH nos últimos 10 anos, utilizando 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Para a categorização dos estudos escolhidos, foi utilizado a análise de conteúdo de Bardan. Quanto aos resultados de discussão, foi proposto duas categorias temáticas. Primeira, a assistência de enfermagem forense no serviço de saúde mental e a segunda, competências e habilidades e treinamento da enfermagem forense na saúde mental. Quanto a esses autores propostos, a primeira categoria traz a importância de despertar sentimentos positivos e negativos no cuidado ao paciente forense, sabendo que os sentimentos positivos está relacionado à empatia, ao acolhimento, a questão também do não julgamento. Já os pontos negativos está relacionado ao medo, a sentimentos de ansiedade, de desespero desses profissionais que não tenham competências e habilidades e que acabam tendo essa insegurança no atendimento. Já na segunda categoria, traz o perfil de competência profissional de enfermagem forense que atua no serviço de saúde mental, desempenhando funções desde do exame físico, anamnese, o encaminhamento aos serviços especializados, por exemplo. Bom, e como considerações finais, é importante que esses profissionais necessitam, de um amparo de competências e habilidades que marcam desde o acolhimento de conhecimentos técnicos até o desenvolvimento de intervenções terapêuticas, também a criação de estratégias de acolhimento desses cuidados, uma vez que experienciam sentimentos negativos e conflitantes no desempenho desse cuidado. Houve também limitações quanto à quantidade de estudos voltados a essa temática, salientando o interesse de novas pesquisas na abordagem da enfermagem forense em outros campos de atuação. Bom, e essas foram as referências utilizadas, e meu muito obrigado. Olá a todos. Neste momento, irei apresentar o trabalho intitulado Como Cinema e Loucura, Relato de Experiência de Atividades Extensionistas. Eu me chamo Paula Renata, sou aluna do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente curso o 5º período. Esse trabalho, além de mim, tem como autores também as discentes do curso de Enfermagem Ana Beatriz,
Maria Luísa, Raionara, Tayane Ingrid e o professor Ducian, que também é professor do curso de enfermagem e é orientador deste trabalho. Como introdução, eu trago que, segundo Sampaio Júnior 2021, a reforma psiquiátrica brasileira ela se articula com a democratização e o movimento social, e a partir disso é preconizado a participação do louco na sociedade, trazendo dessa forma o direito de autonomia para os loucos. Então, nós observamos que a reforma ela marca um grande acontecimento no campo da saúde mental. Frisamos também a relevância do cinema, que é considerado a sétima arte, sendo uma forma de abrigar discussões sobre a saúde mental. E diante disso, temos como objetivo relatar a experiência de acadêmicos do curso de graduação em enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, relacionada à vivência a um projeto de extensão. Como metodologia, eu trago um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado por meio do projeto, que é intitulado como Cinema e Loucura, da discussão política à intervenção clínica. E essa atividade extensionista, ela tem como eixo principal a utilização de filmes e documentários, que embasam a discussão e a reflexão a respeito da saúde mental e de temas que envolvem, que estão dentro da saúde mental. Por exemplo, a loucura, a história do modelo manicomial, do modelo psicossocial e dentre outros assuntos que estão dentro dessa temática da saúde mental. Então, a atividade ela se subdivide em 2 momentos e acontece da seguinte forma. No primeiro momento, nós organizamos um planejamento. Esse planejamento ele é feito com os integrantes do projeto para que seja decidido quais são os pontos que irão ser discutidos na exibição a partir da temática que irá ser escolhida também. Então, por exemplo, escolhemos a temática da loucura e a partir disso embasamos um filme que relacione a questão da loucura e em seguida postulamos pontos para que sejam sintetizados no final da exibição. E em seguida acontece a execução da atividade, onde primeiramente nós iniciamos com o filme ou com um documentário, abrimos para o público falar sua opinião a respeito da sua visualização sobre o filme, o que achou do que o filme abordou, e em seguida nós finalizamos com os pontos que foram organizados no planejamento. Como resultados e discussões, eu trago que observou-se uma baixa adesão dos discentes e da comunidade externa, que pode se dar principalmente pela temática que embasa o projeto, ser uma temática que envolve muitos tabus e preconceitos. Notamos também algumas dificuldades na questão da estrutura, onde aconteciam as atividades do projeto. Houve também a substituição de filmes por documentários. Por que houve essa substituição? Porque nós observamos que os filmes eles chamavam menos a atenção dos espectadores, ou seja, os documentários eles acabavam por impactar mais os espectadores, por chamar mais a atenção. Por isso houve essa substituição. E observamos também que entre os depoimentos dos participantes da extensão, houve-se uma mudança acerca da visão dos assuntos que envolvem a saúde mental. Então, mesmo a adesão sendo baixa de participantes, mas os que participaram relataram mudanças positivas no seu pensamento. E assim, o campo da saúde mental, mesmo depois dos avanços com a RPB, ela ainda relata e possui muitos desafios que foram refletidos, inclusive, na nossa prática da extensão. E, apesar disso, as atividades do projeto foram fundamentais para ampliar a visão dos participantes acerca da saúde mental. Essas são as referências utilizadas no trabalho e obrigada a todos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rony Robson da Silva. Sou acadêmico de enfermagem pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e trouxe meu projeto intitulado Chemsex, Consumo de Drogas Psicoativas em Contexto Sexual e seus impactos na saúde mental entre homens que fazem sexo com outros homens, sob orientação do professor Leandro Andrade da Silva. Bem, o termo chemsex ou sexo químico é um termo utilizado em Londres para descrever as práticas sexuais potencializadas pelo consumo de várias substâncias químicas. É uma prática sexual que pode provocar sérios danos à saúde física e mental dos seus adeptos. A metodologia utilizada
foi uma revisão integrativa da literatura, onde fizemos busca. Aqui o fluxograma PRISM. Pois bem. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Bárbara e o tema do nosso trabalho é a caracterização dos óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente em Minas Gerais no período de 2015 a 2019. Primeiramente, é importante conceituarmos o que é o suicídio. Ele é definido como um ato deliberado executado por um indivíduo em plena consciência de seu resultado. É, portanto, um evento complexo e multifatorial, que gera sérias consequências não somente para o indivíduo, como também para toda a sua rede de contatos. Vale ressaltar que o óbito por lesão autoprovocada intencionalmente é uma interrecorrência que vem aumentando progressivamente no Brasil e no mundo ao longo das últimas décadas. E que o Brasil é o 8º país no mundo com o maior número absoluto de óbitos por suicídio, sendo a 4ª causa de notificação de mortes por causas externas no país. Em relação à metodologia, o nosso trabalho trata-se de um estudo transversal, de base populacional, dos óbitos por suicídio no estado de Minas Gerais, no período de 2015 a 2019. Realizamos a coleta de dados no Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde. A partir da causa de morte codificada pela Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, analisamos as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, raça, cor, estado civil, escolaridade, ano e local de ocorrência e o método utilizado para provocar a lesão. É importante destacar que no período de 2015 a 2019, analisou-se o total de 7.369 mortes registradas no SIM em Minas Gerais, e que a taxa de mortalidade por suicídio foi de 5,94 por 100 mil habitantes em 2015 e 7,9 por 100 mil habitantes em 2019, ocorrendo dessa maneira um incremento de cerca de 33% na comparação entre os períodos. As faixas etárias compreendidas entre 20 e 59 anos representaram 78,3% das mortes, sendo que a maioria ocorreu entre 30 e 39 anos. Houve predominância entre homens, pessoas de cor branca e indivíduos solteiros. É importante a gente falar também que o método mais comum de lesão autoprovocada foi o enforcamento, o estrangulamento ou o sufocamento. Por último, cabe destacar que o domicílio representou 59% do local de ocorrência dos óbitos. Por fim, concluímos que houve o crescimento da mortalidade por suicídio em Minas Gerais no período estudado, ratificando os achados presentes na literatura, e que a caracterização das vítimas fornece informações fundamentais para qualificar um escopo de análise, já que esse tema ainda carece de meios para definir estratégias de prevenção no Estado. E é de suma importância a implementação de políticas públicas de qualidade que visem a prevenção desse tipo de óbito, mesmo diante do estigma ao redor do assunto. Aqui estão as nossas referências. Desde já eu agradeço. Bom dia.